Queridos amigos do nosso programa Fortes na Fé, seja bem-vindo. Nós estamos dentro da belíssima novena em preparação à festa de Nossa Senhora Aparecida. Estamos aqui em frente ao nosso Santuário Nacional, a nossa Basílica de Nossa Senhora Aparecida, certamente a maior Basílica Mariana de todo o mundo. E o mais bonito dessa Basílica são vocês, os peregrinos, que acorrem, são vocês que dão colorido, são vocês que dão o som maravilhoso desta Basílica, são vocês principalmente que colocam o coração diante da Mãe de Jesus e Nossa Mãe. E essa piedade é ela que dá cor, é ela que dá vida, é ela que faz essa Basílica ser tão maravilhosa. Mas para que a gente possa acompanhar essa imensa Basílica, para que a gente possa apreciar tudo aquilo que tem lá dentro, eu não vou ficar sozinho não, seria difícil demais. Então eu convidei um confrade muito jovem, olha, muito sabido, ele conhece muita coisa. Chamo então para conversar comigo o nosso querido confrade redentorista, Padre Marcelo Magalhães. Marcelo, bem-vindo. Ô, Padre Ulisses. Bom que você obrigado, está aqui, viu? Obrigado. Marcelo foi meu noviço e eu tenho muito orgulho disso, Marcelo. Orgulho tenho eu, mestre. Então, e nós queremos então, Marcelo, passar algo daquilo que para nós é a nossa devoção, né? É a nossa piedade, é o nosso amor à Nossa Senhora e é também o nosso encantamento com tudo aquilo que é Aparecida, né? Tanto assim que muita gente nos chama não de missionários redentoristas, mas missionários de Nossa Senhora Aparecida. Fale pra gente qual é a impressão que você tem, Marcelo, dessa imensa construção chamada de Basílica. Olha, Padre Ulisses, o senhor introduziu bem dizendo que cada devoto de Nossa Senhora, cada pessoa que vem aqui buscar uma experiência de fé, é que faz isso se tornar a Basílica de Aparecida, se tornar a casa de Nossa Senhora, mas, sobretudo, aonde a gente se reúne para rezar enquanto povo brasileiro, o mistério eucarístico, nos reunir para rezar junto com Jesus, que reza conosco pela Eucaristia, Certo. A história dessas pessoas, a vida dessas pessoas, os sonhos que elas trazem. Então, acho que Aparecida, para o povo brasileiro, a Basílica de Aparecida, é onde as pessoas vão buscar, vão se aninhar, como é um projeto que está lá dentro, a gente vai descobrir um pouquinho, as pessoas vêm se aninhar aqui. Aqui é a casa da Mãe e nós vamos conhecer essa casa da Mãe bem por dentro. Então você acompanha a gente que vamos entrando para dentro da Basílica e vamos, se Deus quiser, apreciar e rezar essa Basílica tão bonita. E que certamente você acompanha através da TV Aparecida, através do A12, todos os dias aí na sua casa. Finalmente chegamos à cúpula do nosso santuário, uma das obras-primas e o ponto central a partir do qual se irradia toda a maravilha deste santuário. E a cúpula é aquela que nos dá assim o ponto de encontro. Nós sabemos que o ponto de encontro é Jesus, está lá o altar central para dizer que é ali, para ali que ocorrem todas as peregrinações. Nossa Senhora já está aqui dentro. Mas era tão bom conversar um pouquinho sobre essa maravilhosa cúpula que aqui está. Padre Marcelo, eu queria que você discorresse um pouquinho qual o significado de uma cúpula e o que o Cláudio Pastro quis traduzir para nós quando ele criou essa obra-prima.
A cúpula é um pouquinho do que a gente pode entender da arte românica, né, Padre Ulisses? É a arte celebrativa romana, então é a proteção, a ação do Espírito dentro da igreja, é onde a mão de Deus toca, se cria, né, essa soleira que desce até o povo para rezar. Mas é também onde está o altar, a celebração, onde o mistério está sendo celebrado. Sim. E o Cláudio, vendo tudo isso, ele cria na cúpula a árvore da vida. Então a gente observa aqui a árvore da vida, onde está o Espírito, né? O Espírito. Remete então às páginas de Gênesis. A Gênesis é o início, a criação, o princípio está aqui. Esse princípio da ação de Deus, e é onde a gente tem a grande árvore da vida, né? É o próprio Jardim do Éden, o novo Jardim do Éden, né? Que a gente encontra. Num certo sentido, a gente poderia dizer que eu não conheci o Cláudio Pastro tão bem como você conheceu, sob o aspecto da arte, mas será que ele quis fazer assim um hino à vida que se desenvolve e se esparrama? O que você acha, Marcelo? Justamente porque a continuação desta cúpula seriam as naves onde essa árvore continua. Sei. Então se ramifica, é como que acolhendo todo mundo que vem para esse santuário, um lugar para você se encontrar e estar diante de Deus. Beber da árvore da vida. E beber da árvore. Com certeza acho que essa é a fonte, né? É onde as pessoas vão vindo de todos os lugares, dos 4 cantos, para que no meio, quem nos una até o Altíssimo, até Deus, é o próprio Cristo, e Ele que congrega isso nos leva, né? Nos leva para esta cúpula, para esse Deus, para esse Espírito que está. E quando você olha, Marcelo, para essa cúpula, o modo como Cláudio Pastro arquitetou tudo isso, projetou na sua mente, ele projetou com a sua fé também. A gente vê os pássaros, não é mesmo? São pássaros aqui da nossa fauna brasileira. Tudo isso, que sentido teria esse dourado imenso, maravilhoso, que cobre toda a cúpula, dando assim a projeção da árvore da vida? Que sentido tem tudo isso, essas cores todas? Ulisses, o dourado é o divino. É o divino. O dourado quer dizer o divino. E o Pastro, ele usa da fauna e da flora brasileira para trazer a união, para trazer esse povo brasileiro que vem rezar aqui em Aparecida e está nesse divino, está girando em órbita desse divino e é sobretudo acolhido por esse divino. É interessante, porque ao mesmo tempo ele representa o sol, né? E representa a figura do Espírito Santo, o simbolismo da pomba, né? A gente poderia dizer, Marcelo, que a cúpula, mais do que ser uma cobertura, seria quase que uma janela para o céu? Justamente. Ela é o tótem para o céu. Sim. Então você, vindo ao santuário, você estando aqui neste lugar sagrado, você tem um acesso ao céu. A Eucaristia tem que te levar para o céu. Você tem que sentir a presença de Deus nesse lugar e de que Ele está com você, que Ele está te acolhendo, está te abraçando, está te amando. Não importa como você chegou ali, como é que você vai sair desse lugar. Porque aqui no oásis, aqui é o descanso. Então você tem que voltar para sua casa, você tem que voltar para a sua realidade descansado. E cheio de vida. Cheio de vida, porque você veio celebrar a vida que tem nesse lugar, que é o próprio Cristo. Ele é a razão para fazer a gente voltar para casa modificado. E é o Espírito, o Sol, né? Esse símbolo do Sol, que é a forma como os índios representam o Deus, que expande isso, que aquece, que vai direcionar, que vai trazer clareza para os nossos olhos, é este Sol da vida. A árvore da vida, ela é representada como uma árvore que faz parte da nossa flora, né? Ou seja, é como se ele estivesse dizendo assim: olha, este é o paraíso terrestre dos brasileiros, a árvore da vida dos brasileiros. Justamente. Toda a parede, que a gente vai entender o baldaquino, que é a parede dessa cúpula, é o povo brasileiro. É a nação brasileira em todas as suas características, né? Nós vamos ter mais abaixo os anjos que estão descendo desta comunicação sagrada para falar com o povo, para ir comunicar com o povo. Eles estão vestidos da nossa cultura, eles estão vestidos daquilo que nós somos, nas suas características. Então, acho que o Cláudio, ele soube fazer uma leitura de tudo que ele traz da arte sacra, eu digo que inspirado também pelas catacumbas, ele traz o povo brasileiro, ele traz o que era dos indígenas que moravam nesse lugar, que estavam aqui nessas terras,
é a nossa etnia, a nossa cultura. Certamente, né? E eu tenho a impressão também de que em tudo isso ele conseguiu, principalmente o baldaquino que nós encontramos aí nas grandes basílicas de Roma, em várias igrejas, né? Esse espaço quase que sagrado. No entanto, eu acho que o Cláudio conseguiu traduzir algo que para nós, do ponto de vista litúrgico, teológico, é mais bonito. O sagrado é a assembleia. E não a construção, né? O sagrado não é o lugar, não é o objeto, mas é esse povo de Deus que se reúne e esse povo de Deus que se une à sua fé e se coloca em oração para louvar a Deus, para adorar e para se confraternizar. Eu acho que aí está o bonito do sagrado que Jesus deixou para nós, né? Padre, uma coisa muito bonita, a gente observando aqui da cúpula, Sim. Olhando para baixo, nós temos o altar que é o centro. É dali que nasce tudo e é a partir dali que se pensa qualquer espaço sagrado, do altar. Sim. É como que Deus soltasse uma pedra, que é no amor do seu próprio Filho, esta pedra cai e solta água por todo o santuário. E esta água, ela está nas paredes e está no chão. No piso, é Como verdade. que a gente está mergulhado dentro desse oásis. A gente está totalmente dentro dessa celebração. Isso nos congrega. É isso que ajuda a pessoa a rezar, como fazer essa evangelização, né? Como dizer que a arte evangeliza. É você olhar. O que isso quer dizer? Eu tô de novo dentro dessa possibilidade de mudança até de vida. Que eu acho maravilhoso, que converge para Jesus, o centro é Jesus, né? Mas sempre o olhar da gente se volta com muito carinho para aquela pequenina imagem, que no fundo, Maria é a obra-prima de todo esse mistério da criação, né? Nela, Deus resumiu, Deus fez a grande síntese do sonho que Ele tinha para a criatura humana. Podemos falar assim? Com certeza, Padre, porque um pedaço também do que eu trabalhei na monografia, que é sobre a obra desse santuário, da arte sacra, o outro lugar que é o totem, que é essa comunicação do dourado subindo, é onde está Nossa Senhora. Então você colocando a mão naquelas paredes douradas, onde está Nossa Senhora, você está colocando a mão no céu. Olha. Você está colocando a mão onde você pode dizer, eu estou tocando o céu que transforma a minha vida, que modifica a minha vida. Subir com aqueles arcanjos. E você sobe com os arcanjos. Aí, Padre Marcelo, viu? Estamos de volta, meu querido irmão, minha querida irmã, com o nosso programa Fortes na Fé e na alegria de estarmos hoje visitando e ao mesmo tempo quase que meditando tudo aquilo que é a finalização da nossa maravilhosa Basílica. Já estamos aqui numa das naves, aquela que é chamada Nave Norte, a primeira que foi construída nesta Basílica, né? E nós queremos agora, junto com o Padre Marcelo, que também vai assim explanando, explicando para nós o sentido da arte de Cláudio Pastro, a gente quer que você conheça mais de perto o significado desse maravilhoso baldaquino, daquilo que nós chamamos de altar central, mas que eu lembro sempre, Padre Marcelo, que é também a mesa da última ceia, né? Não podemos nos esquecer, porque não somos templos pagãos, nós renovamos aquilo que Jesus fez na sua última ceia. E aí estamos então, Padre Marcelo, essa imensidão dessa basílica. O que você, como bom mineiro, cheio de devoção e piedade, o que é que você sente? Porque muita gente chega para nós e diz assim, que bom, Padre, parece que eu estou no céu, estou no paraíso, eu não quero nem ir embora para casa, de tão maravilhoso que é. Padre, acho que para o coração do mineiro, mas acho que para o coração do povo brasileiro, estar no santuário é renovar mesmo a força, né, Padre? Você chega nesse lugar, às vezes, é com o coração tão cheio de sentimentos, tão cheio de situações, e aqui parece que você respira, você cheira a flor dessa casa, né, que é Nossa Senhora, o grande perfume desta casa é Nossa Senhora, mas você cheira tudo isso daqui, isso aqui muda a sua atmosfera de vida. Acho que o sentimento muito grande é esse. Exatamente. Né? E eu costumo dizer, Padre Marcelo, que Nossa Senhora é a grande evangelizadora, porque veja, a Basílica é de Nossa Senhora Aparecida. A razão da construção desse imenso templo é Nossa Senhora Aparecida. E ao mesmo tempo, a pequenina imagem de Nossa Senhora está lá no fundo, né? Eu falo para o povo, ela parece que está na cozinha da casa. Na cozinha da casa. Ela está cuidando de cada um de nós, ela está preocupada porque ela sabe o importante é meu filho, é lá no centro, é lá que está a palavra dele, é lá que está a renovação da sua ceia, a Santa Missa. Eu acho que isso é maravilhoso para todos nós, né?
Justo, Nossa Senhora, ela ocupa o seu lugar dentro dessa basílica. Sim. O seu lugar de quem acolhe para dizer, olha, eu estou aqui, mas vai lá, se encontrar com seus irmãos, se encontrar com o meu filho e viver e renovar. Eu dou a força. E renovar a vida e buscar a vida em abundância. Eu achei muito bonito lá na cúpula você falando para a gente, né? Lá na cúpula, aquela abertura para o céu, derrama-se para as 4 alas aí do nosso santuário, essa vida de Deus, né? Que Ele criou desde o início, que agora precisa ser renovada em Cristo, mas se esparrama. E Cláudio Pasto fez essa maravilha de deixar tudo em forma quase de ondas de água, né, para que o povo pudesse mergulhar nesse mistério da vida nova de Jesus, né? Padre, eu digo que Deus soltou a pedra, que a pedra é o próprio Cristo. Exato. Né? E onde essa pedra caiu, ela soltou essa, em arte indígena, né? Pensando nos povos indígenas que viviam nessa região, estas ondas, elas invadem todo o santuário. Mas como também é o próprio sopro do Espírito. Né? É esse ruá que renova, que convida você a essa participação deste mistério. O baldaquino, como que você vê, como que você interpreta esses baldaquinos, Padre Marcelo? O Padre, imaginando que a cúpula é esse tocar de Deus, essa abertura. O baldaquino são as paredes, é a parede que sustenta essa abertura. E visando o Santuário Nacional, esta parede, as arcadas dela, que para mim dá o sentido maior dessa entrada, ela é em azul e tem a faixinha vermelha. Faz a menção do Antigo Testamento. Você vai cingir a parede da sua casa com o sangue deste cordeiro para ser protegido do mal. Né? E aí você encontra o Cristo, que está aqui dizendo que a proteção maior de tudo isso está no meu segmento, na minha vida, é a minha própria história, né? É dele o sangue do Cordeiro. É dele o sangue do Cordeiro. É dele o sangue do Cordeiro. Então aí você imagina depois toda a história nossa, né? O nascimento, a gente começa o início dali, são com as muiractãs, que são as rãs que vivem aqui na nossa América. Elas ficam a maior parte do tempo escondidas debaixo da terra. Só ressurgem, só voltam à vida quando a bênção vem do céu, quando a água cai. Olha que interessante. Então, a gente está aqui nesta água e a gente está aqui às vezes muito morto. Às vezes a gente chega tão cansado no santuário. Igual aquelas rãzinhas. Igual as rãs. A gente está debaixo ali, às vezes querendo colocar um monte de coisa na nossa vida de terra. Para... Não, Cristo quer a gente para cima. Então ressuscita a gente. E Ele ressuscita depois com a emensão dos peixes. Ressuscita em abundância. Ele é muito. Ele sustenta você. Então, o símbolo do Cristo é para remeter até mesmo ao mistério eucarístico. O Cristo, na antiguidade, era representado pelos peixes. É verdade. E pelo peixe na abundância. Né? Então, muitos filhos vêm nesta casa. E depois a gente tem as palomas, as pombinhas, no sentido de purifica a tua vida. Faz a tua vida ser purificada. E depois as árvores do IP, nas suas fases de vida, né? O seu nascimento, a sua geração, as quatro estações. É verdade. Para dizer que é a nossa história. A gente vê algumas com poucas folhas, né? Outro e de repente ela vai ficando verde, vai amarelecendo, muito bonita. E depois os medalhões, Padre, com as fases da vida humana. Então é a fase da vida, mas o cosmo, o universo, a fauna e a flora, a vida humana que é rezada dentro desta cúpula. É a celebração da vida. Padre, uma coisa bonita que também eu não poderia deixar de dizer, o Cláudio traz a fauna e a flora, mas de modo muito especial, aqueles que já estão entrando em extinção. Para dizer, para chamar a nossa atenção para esse cuidado, porque a gente, com às vezes as nossas ações, ou com desmatamento, ou com tantas coisas, a gente está matando a vida, está matando esse universo. Né? Então, ele também queria chamar a atenção, mais do que representar o animal, é dizer, nós estamos acabando com essa criação. É uma chamada de atenção e de consciência para que a gente, aonde estiver, cuidasse da natureza, valorizasse essa criação de Deus e não destruísse o paraíso. E é parte da vida, né? Parte da vida. A vida é um todo interligada, né? Essa conectividade do mistério da vida. Cada vez que eu tiro a vida num pedacinho, eu arranco um pouco da minha vida.
Então, o santuário, a obra que está aqui nesse baldaquino é uma chamada de consciência para isso, ecológica. E o santuário, né, Marcelo, sempre teve também esse sentido profundo de proteção e de preservação, né? Quando eu entro no santuário, eu estou mais protegido, eu estou preservado. No santuário, ele tem que ser respeitado. Tomara que toda a nossa Amazônia fosse um santuário. É o que a gente mais deseja. E aqui a gente suplica a Deus que dê um pouquinho de bom senso aos nossos governantes, dê um pouquinho de bom senso a todos aqueles que querem explorar tudo aquilo que praticamente vai destruindo a vida, né? E o ser humano não percebe que destruindo a vida, ele acaba prejudicando a si mesmo e prejudicando as próximas gerações. Vocês veem que a nossa basílica é uma maravilha, e uma maravilha que certamente se nós ficássemos aqui, Padre Marcelo e eu, durante uma semana, a gente continuaria conversando sobre ela, né? Há muita coisa que você posteriormente pode seguir a nossa TV Aparecida, o nosso A12, e você vai ficar sabendo. Mas, aproveitando ainda o Padre Marcelo, espero que ele volte mais vezes, eu queria que ele fizesse de tudo isso que a gente vê dessa obra-prima do nosso querido e falecido Cláudio Pasto, que você conheceu tão bem, né? Como que você, se é possível, sintetizaria toda essa maravilha, ao menos esse baldaquino maravilhoso? Padre, acho que a experiência de estar no Santuário Nacional, a experiência de sentir tudo o que isso significa, é estar presente com Deus. Né? Como cristão, é estar presente com Ele e dizer: Ele caminha comigo, Ele está comigo e não importa o que acontecer, Ele vai estar comigo. Né? Ele é aquele que caminha comigo todos os dias. Então, a experiência do santuário e com tudo que está representado de vida, de amor, de fauna, de flora, é dizer: Deus conosco. Ele está aqui com a gente, Ele vai tranquilizar tudo o que for preciso e vai estar com a gente para enfrentar o que for preciso. Então, eu penso assim o santuário, essa possibilidade de falar: estou com Deus, eu estou vivendo esse pedacinho do que seria o céu, essa proposta do que é o céu, esse paraíso perfeito que Deus cria para a gente poder rezar. A gente quase que diria assim, Padre Marcelo, é uma amostra grátis do céu, né? É a publicidade que Deus faz para nós daquilo que Ele quer nos dar por toda a eternidade. E realmente, isso aqui é uma manifestação de vida. Vida não existe sem amor, por isso que Deus é amor e Deus é vida. Mas queria ainda fazer uma última perguntinha, Padre Marcelo. Esse templo imenso, às vezes eu olho aquela pequenina imagem de Nossa Senhora e fico pensando: meu Deus do céu, como que ela está reduzidinha, tão pequenina lá no fundo, e o templo é dela. Como que a gente encaixa essa pequenina imagem de 36 centímetros apenas dentro desse imenso santuário? Qual o simbolismo, qual é a mensagem que Nossa Senhora traz para nós? Padre, aqui tem uma rosácea que Jesus está bem no meio de Nossa Senhora, como Nossa Senhora geradora daquilo que a gente celebra aqui. Sim. É como que Maria, daquele lugar, aqui é a geração daquele mistério. Este altar, é aqui que está tudo que vocês estão buscando em mim muitas vezes, né? Maria, ela nos leva, é condução, para dizer: é aqui, né? É como se eu digo, essa nave aqui fosse uma mão de Nossa Senhora, o seu próprio ventre dizendo: está aqui. Oferecendo Jesus. Oferecendo Jesus. E feito alimento para nós. Feito alimento e é como aquele que vai restabelecer tudo em nós. Com a fé, com a busca. A Nossa Senhora, então, ela permite. Às vezes a gente fala: ela está tão longe, eu não pego. Ela pega. Ela está aqui. Você pode pegar e você pode, inclusive, tomar consigo e ir para casa para fazer essa proposta tão bonita que é a vida cristã, a participação na vida cristã da igreja. Ou seja, esse santuário, eu sempre costumo dizer, aquela Nossa Senhora que está lá na cozinha do santuário, né? O que ela nos oferece de maravilhoso, esse pão consagrado que ela dá, entrega o seu filho para ser o nosso alimento ao longo de toda a caminhada da vida. Com certeza. Marcelo, muito obrigado. Viu? Eu que coisa agradeço. Boa demais. Tomara que nós pudéssemos voltar e continuar visitando o nosso santuário e levando para todos essa mensagem. Eu vou pedir para você, junto comigo, vamos dar uma bênção para todos aqueles que nos acompanharam
durante essa pequenina caminhada nossa, tá bom? Com certeza. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que por intercessão de Nossa Senhora, nossa querida mãe e padroeira, desça sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã, sobre a sua família, sua comunidade, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, fiquem com Nossa Senhora Aparecida.